desde o início, Deus sonhou então com uma humanidade plena. Criou todas as coisas, formou o homem, a mulher e viu que tudo era muito bom. Mas ao escolher o pecado, a humanidade se afastou desse projeto de amor. Ainda assim, Deus não desistiu da gente, enviou o seu Filho para nos conduzir de volta à vida, revelando o grande mistério da redenção. E é sobre esse mistério da redenção que a gente vai falar agora no nosso quadro Fé e Vida. Nos ajudar nessa reflexão é o Padre Cláudio Bus, dos Deunianos, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui pertinho em São José dos Campos. Ele é doutor e professor em Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento. Bem-vindo, Padre, que bom ter entre nós. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela recepção, pelas boas-vindas, agradeço muito. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa família. Queria que o senhor começasse falando para a gente justamente o que significa dizer que tudo era muito bom na criação e como que isso revela esse desejo de Deus para a humanidade. Então, o primeiro ato, vamos dizer assim, do amor de Deus foi a própria criação. A criação revela aquilo que Deus é. É claro que no Novo Testamento nós teremos esta manifestação, como dizemos, a revelação daquilo que é de fato Deus através da encarnação de Jesus. Tanto que na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos 7, que é bastante conhecido, onde afirma que Deus é amor. Então, sendo Deus amor, obviamente, a primeira obra que ele realiza é a própria criação. A gente diz que a história da salvação ela começa com Abraão, mas na verdade, teologicamente ou mesmo espiritualmente, a gente pode dizer que a obra da salvação ela começa com a própria criação. Deus cria salvando, Então a salvação ela é inerente à própria criação. Tanto que nós temos no início do Gênesis, diversas formas, aliás, uma semana, vamos dizer assim, da criação de Deus, ou 6 dias, melhor precisando, e sempre há esse refrão, e Deus viu que era tudo bom. E quando ele cria o homem e a mulher, no 6º dia, a sua imagem e semelhança, então ele diz, tudo é muito bom. Ou seja, a obra-prima de Deus somos nós, seres humanos, criados primeiramente à imagem. Esta imagem não se desfigura pelo pecado. O que se desfigura pelo pecado é a nossa semelhança. A nossa semelhança é justamente o caminho que nós devemos trilhar para chegar àquilo que o projeto de Deus quer para cada um de nós. E é bonito a gente pensar, não é, Padre? Então, nesse mistério da criação, nós acabamos de cantar essa linda música do Padre Pelaquim, Nascendo se revelou. Cristo, então, depois vai ser o primogênito dessas criaturas todas. Como é que a gente entende, então, esse mistério da encarnação e o mistério da redenção? Então, bem, nós sempre temos a concepção de que Jesus veio ao mundo unicamente por causa do pecado. E esta, teologicamente, não é propriamente uma verdade. Claro que ele nos remiu através da cruz e, enfim, pelo seu sangue redentor, mas isto já estava nos planos do próprio Deus. Basta a gente ler Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3 a 14, quando há todo um caminho, que ali Deus concede a graça e nos concede justamente a filiação através do seu próprio Filho, para nos mostrar justamente isto. Ora, estava nos planos de Deus a manifestação plena. Mas como a manifestação plena? Porque os profetas também anunciaram, Os sábios do Antigo Testamento também falaram ou apontaram para esse Messias. Mas ele se mostrou muito mais grandiosamente. Ele não se mostrou somente numa pessoa, mas ele se mostrou na vinda do próprio Filho unigênito de Deus Pai. Ora, quem pode revelar Deus Pai ou revelar aquilo que está no céu? Só pode revelar aquele que de fato conhece, aquele que conviveu com o Pai e com o Espírito Santo. Ora, esta pessoa foi Jesus.
E também é interessante que quando nós falamos primogênito, a gente tem que voltar àquilo que é a concepção do primogênito no Antigo Testamento. O primogênito não é só o primeiro, mas ele é o primeiro que rege a todos, ou seja, que de alguma forma, né, tem a autoridade sobre todos os outros irmãos. Então, ora, elevando, claro, né, esta dimensão do unigênito, né, de Cristo, nós podemos aclamar, como diz a carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15 até o 20, ele é o primogênito de toda a criação. E aí, descendo um pouco, no versículo 18, vai dizer, ele também é o primogênito de toda a redenção. É isso. Muito bem entendido, né, Padre? A gente consegue assimilar e essa conversa é muito boa hoje falando de todo esse mistério, desse plano de amor de Deus pela humanidade, porque esse sonho, agora há pouco na reflexão do Salmo, dizia, vamos abraçar ainda mais intensamente esse sonho para viver do jeito de Deus, para contemplar essa revelação divina. E como é que isso, essa relação próxima de Deus, entendendo esse mistério da encarnação, que nós vamos celebrar agora no Natal, Ele que é o Redentor da humanidade, a esperança de todos os tempos, como é que tudo isso vai transformando a nossa vida no dia a dia? Veja, tem uma frase de Tertuliano, né, que diz assim, somente aquilo que foi assumido foi redimido. Então, Jesus assumiu toda a nossa condição. Jesus poderia ter vindo na glória, poderia ter se manifestado no seu esplendor, enfim, como ele de fato é, um Deus que está à direita de Deus Pai. Mas, como diz também o hino aos Filipenses, lá no capítulo 3, né, nós percebemos, ele fez sim tudo igual a nós. Na nossa condição, né, nos nossos sofrimentos, na nossa morte, e também o texto vai dizer assim de forma bastante presente até na própria crucifixão, ou seja, de que Deus nos acompanha em cada momento da nossa vida, né? Desde a nossa, né, da nossa infância, passando pelos nossos caminhos, que também muitas vezes são difíceis e nós carregamos também a nossa cruz. Então, Jesus, na verdade, ele assumiu toda a nossa condição, né? Não podemos colocar o Jesus que veio até nós unicamente na perspectiva divina, né? Se colocamos, perdemos toda a riqueza daquilo que é a sua humanidade, a sua solidariedade para conosco. E ora, olhando a sua pergunta, é justamente olhando para Cristo, né, que nós temos a oportunidade, né, de assimilar com a nossa fé a sua pessoa e poder segui-lo com firmeza, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas cruzes, porque ele também assim caminhou, né, conosco. E quais os aspectos da vida de Cristo, então, ajudam a gente a explicar, a expressar esse mistério da redenção? Bem, o grande mistério, obviamente, o central é o mistério que a gente sempre fala, né? É o mistério pascal, é o mistério, enfim, da entrega de Jesus ao Pai. Se nós olhamos em todos os evangelhos, seja de Mateus até João, a grande missão de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Então, nem sempre Jesus, obviamente, na sua dimensão humana, por muitas vezes eu creio que ele se sentiu tentado a fazer o seu próprio caminho. Tanto que nós temos ali as tentações de Jesus, que não se resumem àquele momento no deserto, mas essas tentações acompanharam a vida de Jesus. E, na verdade, qual que é a central tentação? O Evangelho de Marcos, de forma muito sucinta, vai dizer, ele foi tentado no deserto. A gente acha, assim, que Marcos fosse um evangelho bastante, assim, elementar, mas Marcos quer dizer uma coisa. Quer dizer que a grande tentação de Jesus foi fazer o seu próprio caminho, né? Sem o Pai.
Então, fazendo o seu próprio caminho, ele não cumpriria aquilo que era o projeto de Deus para a humanidade através dele. E, obviamente, o ponto mais alto de toda esta realidade é a sua entrega, né? A sua entrega por amor. E o que nós também hoje no mundo somos convidados. Vivemos também num mundo assim, bastante para nós mesmos, muitas vezes, né? E também vivemos de forma, às vezes, muito autossuficiente. E Jesus nos ensina justamente isto, né? O abandono, a entrega, né? Olhar para, né, o alto e poder dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, como nós muitas vezes também, né, dizemos diante das nossas intempéries, das nossas dificuldades. Mas, enfim, eu creio que este é o grande resumo de todo o Evangelho. E, obviamente, depois disso, né, nossa vida não termina na morte. Ao contrário, ela termina na ressurreição com Cristo. São Paulo vai ser muito enfático em dizer isto. Ora, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Então essa é a nossa grande esperança, é a nossa morada eterna, né? É ali que é a nossa habitação, né? É ali que Deus preparou para nós, né? O banquete, enfim, como nós temos a imagem do banquete nos evangelhos. Porque o banquete no Antigo Testamento tem justamente esse sentido, né? De ser, né, o lugar em que todos somos irmãos, né? Em que todos partilhamos do mesmo pão, da mesma vida, do mesmo amor, da mesma solidariedade. E veja que sonho não é só um sonho, é uma promessa de Deus, né? E, obviamente, uma das realidades mais presentes na afirmação de Deus no Antigo Testamento, de que Deus é fiel e verdadeiro para conosco. É isso tudo que a gente quer viver, né, Padre Cláudio? Nós queremos Sim. agradecer a sua presença entre nós num tempo em que a gente vai se preparando para o Natal de Jesus e numa TV de Nossa Senhora, certamente esse é o recado de Nossa Senhora para cada um de nós. Vamos ser cristãos de verdade, seguidores do seu Filho Jesus. Ela diz isso, façam o que ele disser e discípulos missionários de Jesus, comprometidos com toda essa causa, com toda essa vida, com essa promessa divina que é para nós. É assim que nós queremos viver. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa família. Obrigado. Padre Agradeço. Tá? Agradeço a vocês. Desejar um bom fim de ano, bom Natal para A vocês também, todos os um deonianos. bom Natal, um abençoado final de ano, um abençoado Natal a cada um. Tá? Para todos Muito obrigado. nós.